Hoje de manhã eu queria falar sobre algo que me assusta. Eu tenho viajado bastante, e cada vez que eu viajo, mais eu percebo que o que os professores de missões dizem é verdade. Nós já estamos no pós-modernismo. Né? Uma coisa que a gente pensa que é ou não é, ficamos em dúvida se existe ou não, mas isso é fato. Existe uma globalização que eu digo que não é tão global assim, porque é uma globalização um pouco impositiva, de quem tem para quem não tem. Você não vê o pessoal em Nova York comendo tapioca, mas a gente vai no McDonald's aqui. Então, é claro que existe uma globalização, mas uma globalização vetorial, né? Tem um vetor numa determinada direção. Isso não importa muito. O que importa é que as coisas são muito relativas e elas são um pouco superficiais demais para o gosto da Bíblia. Por exemplo, se nos dias de hoje as coisas acontecem, é uma sociedade muito pragmática de resultados, não importa muito como elas acontecem. E a Bíblia, ela trata muito de como as coisas acontecem. Ela não está preocupada tanto com o que fazemos, mas com quem nós somos. E todas essas influências, elas entram na gente sem percebermos e sem criticarmos. Porque cultura, essencialmente, é esse tipo de elemento que chega lentamente, acriticamente e sem que percebamos. Nós passamos a gostar de coisas que não gostávamos antes, e isso nem veio do nosso coração, foi trazido de fora e não percebemos, achamos que é do nosso coração. E aí nós temos essa distância imensa entre oriental e ocidental. Acabei de voltar de uma viagem longa lá, tive em Singapura, é a mesma coisa que está viajando em Curitiba, em Kuala Lumpur, capital da Malásia, é a mesma coisa que você está em São Paulo, ou você vai para... Onde você vai, você percebe essas facetas da globalização. Bom, uma outra coisa que eu queria levantar aqui é a questão do pós-cristianismo. Quando a gente viaja na Europa, principalmente prega na Europa, é um dos piores lugares para se ministrar que eu conheço. É horrível falar isso, né? Mas que eu conheço é pregar em igrejas na Europa. Eu preguei em centenas de igrejas da Europa, principalmente no Reino Unido. E é um misto de fé e não fé, de eu estou aqui só porque a coisa tem sido assim por muito tempo, e não porque esse negócio palpita no meu coração. E a gente vê esses países pós-cristãos calejados com uma mensagem que não faz mais efeito. E as pessoas não creem, não se convertem, não são transformadas, não tem esse tipo de coisa. Eu percebo alguns sinais disso na cultura brasileira. Aí vocês vão dizer assim, Márcio, dá licença, você não está aqui no mesmo país que eu. Você não está vendo a expansão do cristianismo? Do cristianismo, sim. Enquanto ideologia aqui e ali. Mas do ser cristão, não. Eu fico meio assustado, meio apavorado com isso. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Quando eu e Damares chegamos numa vilazinha de pescadores, como missionários, sem energia elétrica, sem água encanada, um lugar bem simples. O Átila lembra bem daqueles dias, lá em Pedrinhas. Eu tinha acabado de sair de uma empresa onde eu era muito bem remunerado, e uma empresa da nossa família. Então eu tinha na época, aqueles cheques especiais maravilhosos, né? Porque você só podia gastar até onde o teu cheque especial dizia. E você não pagava um tanque de gasolina se o seu cheque não fosse especial. A garantia era essa. Qual o limite do seu cheque especial? Para ver se dava para encher o tanque do carro. Quem lembra dessa fase aí, só para eu saber? Rapaz, um monte de coroa nessa igreja aqui, né? Tristes dias, mas acontecia. E eu cheguei lá, saí daqui financeiramente falando para cá, mais ou menos, né? Então eu cheguei lá com um sustento que hoje seria mais ou menos R$230 por mês. Então saímos de um super salário para um quase nada de sustento. Em um dia, eu deixei de ser um classe média alta para ser um dos caras mais pobres do Brasil, sem nada no meio, em um dia. E aí eu ainda tinha que viajar pela tal da organização, né? Não existia MEAP ainda. E eu fui à gerente do banco, Fátima, até hoje uma grande amiga, e eu falei, olha, eu preciso de um cheque especial aqui do seu banco, né? Eu viajo, dá uma olhada no cheque que eu tenho aqui. Aí ela olhou, viu o valor como é o nome daquele negócio lá?
De quanto podia gastar. Do limite, isso. Ficou meio impressionada, aí eu rasguei na frente dela. Eu falei, olha, eu preciso de um cheque daqui, porque naquele tempo era assim, né? Não tinha nada online. Você tinha que estar no banco para resolver as coisas. Não adiantava um banco de Santos, você morava em Cananéia. Aí eu falei, estou jogando fora isso aqui agora, eu preciso de uma coisa parecida, porque eu viajo, tal. Ah, pois não, seu Márcio, vamos ver. Onde é que você mora? Em Pedrinhas. Ela, em Pedrinhas? O senhor mora em Pedrinhas, mas mora ou o senhor tem uma casa de veraneio em Pedrinhas? Não, eu moro em Pedrinhas. Ah, certo. E só, né, quanto o senhor ganha? Cara, a hora que eu falei, a mulher ficou decepcionada. Eu acho que ela ficou com pena, para falar a verdade. Ela falou, e aí foi fazendo, o senhor tem outros bens? Não, eu tenho alguns lotes, tenho um carro, tal, certo. E 23 anos de idade, né? E qual que é a sua profissão? Eu falei assim, bom, eu sou missionário, pastor evangélico, trabalho como missionário. Ah, o senhor é evangélico? Ah, então tranquilo, vai ter o cheque especial aqui e tal, e já me deu o cheque especial, imediatamente, nunca tive problema. Há poucos anos atrás, aí o tempo passa, passou. Agora nós tínhamos dinheiro para comprar um carro, um Uno, 0 quilômetro assim na mão. Era um projetinho, a gente ia levantar dinheiro, só que havia uma possibilidade de começar um novo campo, alcançar pescadores que nunca tinham ouvido falar do Evangelho, e aquele dinheiro dava para dar esse pontapé inicial. Na reunião de diretoria eu falei, pessoal, olha aí, a gente pode comprar o carro, levantamos dinheiro para isso, realmente precisamos do carro, ou a gente pode começar aquele campo. O que vocês acham? Aí todo mundo queria começar o campo. Mas e aí o carro que precisamos para amanhã? Faz o seguinte, a diretoria falou, quanto tu pode dar, quanto pode dar, quanto pode dar, em 36 meses a gente paga isso aqui dentro. Cada um assinou o primeiro cheque, vamos comprar esse carro aqui entre nós. E parcelar, legal, beleza. Fui o dia seguinte na loja comprar o carro. Aí chego lá, só há pouco tempo agora, né? Chego lá e fala, olha, é uma missão sem fins lucrativos, o banco não financia, tem que ser no nome de um dos diretores. Aí eu liguei para o tesoureiro, ele falou, Marcião, tu tá aí, faz no teu nome mesmo. Falei, tá legal, o tesoureiro falou para fazer no meu nome. O que o senhor é? Sou o diretor executivo da organização. Não tem problema, então vamos lá. O seu nome, tal. A hora que eu cheguei no salário, eu já tinha casa própria. A hora que eu cheguei no salário, ela não achou impressionante, mas também não era um fator assim limitante e tudo mais, tal. Qual a sua profissão? Daí eu falei, sou missionário, pastor evangélico. Ah, então não vai dar. Por quê? Porque o banco não financia para pastor evangélico. Aí imagina como eu fiquei. Quem me conhece, eu fui muito nervosinho, agora eu sou só um pouco. Rapaz, fiquei invocado. Pioneiro tem que ser meio invocado, pessoal, porque senão ele não vai, ele não enfrenta. O cara fala que vai morrer, então mata, cara, mas eu vou pregar igual. Então, tem que ser meio invocadinho. Pioneiro não pode ser muito normal. É raro um pioneiro passar um teste psicológico. Eu nunca nem tentei. Aí eu falei, não, fica tranquila, só me empresta o teu telefone. E falei na frente dela, assim, para ela entender, para impressionar mesmo. Liguei para o diretor administrativo da MEAP, que era gerente de um banco lá, tal. Falei, Evaldo, seguinte, estou aqui com a moça, e ela disse que não dá para fazer um financiamento, porque eu sou pastor evangélico. Faz por aí, por gentileza. Do outro lado, Marcião, não vai dar. Com licença. Como é que é? Não dá, cara. Por quê? Porque eu estou pastor evangélico. Se eu financiar para você, eu estou na rua. Aí eu falei, mas como assim, Evaldo? É alto risco, os caras não pagam. Por quê? Porque a amostragem é viciada. Qual é o pastor evangélico que fala assim, Deus mandou eu ter alguma coisa, e vai lá e entra numa dívida? Não é o cara que ora, não é o cara que jejua, não é o cara que busca a Deus. Esses caras não vão lá, esses caras fazem de outro jeito. Esses primeiros pagam as contas, mas eles não têm esse tipo de amostragem naquele ambiente. A amostragem é viciada. Porque um percentual imenso dos que vão lá é dos que falam assim, eu faço e Deus paga a conta. Viver por fé não é você dizer para Deus quanto você tem que ganhar. É você viver com o que Ele te deu. Isso que é viver por fé. Eu e Damares cansamos de ela dizer assim, amor, não tem mais nada, tem um pouco de arroz e mais nada. E Deus fazia entrar pela porta de casa, assim, o que a gente precisava para aquele dia e para mais alguns. Não foi uma nem duas, e se eu começasse a contar as histórias aqui, não pararia.
São lindas histórias, mas viver por fé é viver com aquilo que Deus deu. Amor, você gosta de arroz? Eu gosto de arroz. Vamos comer arroz, acabou. Em nome de Jesus, super contentes. Nunca aconteceu um dia. Porque nos 45 do segundo tempo, até gente que não gostava tanto da gente chegou a dar comida. E um dia desse, mesmo que eu pensei que podia estar envenenado, eu nunca pensei nisso. Mas comemos e foi ótimo. Então, se estava, foram 2 milagres. Primeiro dela doar, segundo da gente não morrer. Mas, pessoal, viver por fé é por aí. Então, olha só, nós temos uma sociedade que culturalmente não aceita esses valores. Não aceita. Que é um pós-moderno e com cara de pós-cristão. Por que cara de pós-cristão? Porque se for pastor não dá. Isso não é pós-modernismo, isso é pós-cristianismo. Estão entendendo o que eu estou falando? O Brasil já arranha essa superfície. Tem muito o que fazer? Tem 400 cidades no Nordeste, cidades, hein, não comunidades. No Nordeste sem evangelho? Tem pelo menos 10.300 comunidades ribeirinhas sem evangelho? Tem muito o que fazer. Tem 94 grupos culturais para serem alcançados? Sim, ainda tem muito o que fazer, sim, mas já arranhamos, já tocamos as portas do pós-cristianismo, por um outro lado. Pode ver que tem um monte de gente que é dose. É difícil pregar o evangelho para o camarada. Porque é tanto mau testemunho que o cara já está calejado contra uma mensagem que ele nem sabe qual é. Ele não tem ideia do que seja, mas ele já está calejado contra o negócio. Isso é uma estratégia do inimigo de perturbar a proclamação do evangelho, o plano que nós temos. De ver o seu nome ser glorificado entre todas as nações, e todas as famílias conhecê-lo em profundidade, autenticidade. Você vai ter cãibra aí, né, querida? Eu falo rápido a beça. Qual a resposta disso aí? Parece ser uma coisa meio, uma sinuca de bico, né? Rapaz, eu tenho um pós-modernismo que eu não domino e nem compreendo o que ele está me alcançando. Quando eu vou ver, já estou lá e já sou um deles. Onde a coisa é muito pragmática e os fins importam, independente dos meios e tudo mais. Massificada e tudo mais. Estamos à porta de um pós-cristianismo, um fenômeno europeu que parece que já começa a chegar na América Latina, pelo menos nos grandes centros. Como é que eu domino esse negócio? Eu não domino essas coisas. Bom, primeiro eu quero dizer algo que eu ouvi. Rapaz, isso não é meu, mas devia ser, porque crente que é crente tem que pensar essas coisas. Se eu fosse mais crente, eu teria falado isso antes de ouvir. O seu Haroldo Heimer, que é o fundador da organização Palavra da Vida no Brasil, está com quanto, hein, amor? 90 e alguma coisa, né? 90 e alguma coisa. Rapaz, de uma lucidez, uma sensibilidade espiritual muito acima da média. Há precisos 2 anos, eu e Damares ficamos naquele projeto que o Milton, missionário de vocês, acabou de passar. Jonatas está aqui, o filho dele, prazer revê-lo, bonitão. Para que adianta um homem ser tão bonito, né? Não tem, homem tem que ser que nem eu, baixinho, meio feio, desajeitado, não é mulher que tem que ser bonita. Aí eu estava lá no princípio, eu e Damares éramos os missionários residentes daquele ano, e tivemos o privilégio de ouvir desses homens. E na primeira reunião da equipe, ele pediu uma palavra, totalmente fora de ordem. O Paulo França, que é o prefeito do seminário, o Paulo França falou assim, não, claro, não tem problema, senhor Haroldo, vai ter problema. Pode falar. Rapaz, olha o que o senhor Haroldo falou. Pessoal, impressionante, olha que sensatez. Ele falou, na história, nós nunca começamos os nossos problemas negociando os nossos princípios. Nunca fizemos isso. Apesar de falarmos que fazemos, não fizemos. Nós mudamos a nossa atitude. E um dia estávamos tão diferentes que adaptamos o nosso princípio à nova atitude. Cara, é exatamente isso que acontece. A gente não faz assim, tá vendo esse princípio? Esquece. É profundo, mas de hoje em diante não existe mais. Vamos mudar. Não é assim que nós fazemos. Nós vamos lentamente mudando a nossa atitude, admitindo praticar coisas que a palavra de Deus fala para a gente não praticar. É na praxis, não é na ideologia. É no fazer e não no ser que a gente começa a se perder. É claro que o cara já se perdeu no ser, mas a gente não sabe disso ainda. E aí daqui a pouco nós estamos tão longe da rota original que nós temos que pegar aquela ideologia que já não descreve muito bem quem somos e dar um jeitinho nela.
distorcer e trazer para cá. Daí que nasce um novo ambiente cultural como o pós-modernismo. Nasce disso. Você vai fletindo o seu comportamento e adaptando a ideologia para dentro da sua nova prática. Não é o contrário que acontece. Então nós ainda podemos falar de algumas coisas com muita eloquência sem vivê-las. E logo, logo vamos parar de falar, pelo menos daquela maneira, e arrastar esse compêndio ideológico para dentro do nosso procedimento. E aí a gente tem a coisa harmônica novamente. E como todo mundo já está andando assim, a mudança ideológica não é agressiva. Afinal, descreve melhor quem somos. Estão comigo? Se não tiver, tudo bem, que eu não entendo isso muito bem também. Mas é nesse tipo de armadilha que a igreja entra. E daqui a pouco é uma igreja que não brilha, que não ilumina como devia iluminar. Que não salga como tinha que salgar. Que não tem cheiro de graça, não tem cor de glória. Não é transformacional, ela não transforma os ambientes onde ela está inserida. Porque ela mesma não é tão transformada assim. Porque ela fala uma coisa que não vive, porque ela já está vivendo aqui, daqui a pouco vai parar de falar, vai trazer para cá. Eu vi isso na Europa, estou começando a ver isso no Brasil. Como a gente pode parar com isso? Ou isso é simplesmente uma locomotiva que vai nos arrastar para um lugar e a gente não tem esperança? Claro que não. Claro que há esperança. Claro que dá para mudar. Claro que podemos botar o pé no breque hoje, parar, analisar, ler. Perceber quem nós somos, claro, não à luz da cultura, porque as lentes da cultura vão dizer que a gente está ok, vai ter que ser à luz de outras lentes que não distorcem, tem que ser à luz de lentes que interpretam a realidade como a realidade é, e não que distorcem a realidade ao seu bel prazer e adaptam para as suas conveniências. É isso que as lentes culturais fazem. Elas adaptam a realidade, leem a realidade e dizem a realidade é essa. Mentira! Coloca uma lente santa para tu ver como você não lê diferente o ambiente todo. E você mesmo. Deus faz isso, Ele tem uma proposta cultural, a cultura do reino de Deus. E Ele traz isso a nós, acessível, perto, próximo, audível, pela palavra dEle. Absolutamente nova, mesmo tendo sido escrita há muito tempo. E ela nos fala disso, nos fala desses tempos, nos fala dessa contemporaneidade esquisita. E tendenciosa, algo que a gente não gosta muito, pelo menos ideologicamente, por enquanto. Nós somos muito levados, e todos são, pelos sentidos que temos, é natural que assim seja, mas Deus nos deu outras coisas, além de visão, paladar e tato, Ele nos deu percepção espiritual, Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu discernimento, mas, indo longe, nos deu a mente de Cristo, nos deu uma possibilidade, potencial de enxergar o mundo como Cristo vê. E aí então, sermos, como a Bíblia fala, atalaia, a gente que avisa, pessoal, não é por aí. Dá a impressão que é, tem um monte de água correndo por aí, mas não é, esse negócio dá em morte. Lá na frente vai dar em morte, não vai não, vai. Eu tenho certeza absoluta, vem por aqui, vem comigo, e ter essa coragem. Eu lembro o primeiro dentista da história da MEAP, o nome dele era Suzuki, e ele discipulava um cara que não era crente dentro do curso de odontologia dele. Exatamente, dentro do curso de odontologia. Ele virou para aquele cara e falou assim: vem na cola porque eu sou um homem abençoado. Cara, arrepio. O cara foi, e hoje é um dos líderes da MEAP. Se converteu dentro do barco da missão, num projeto missionário. Eu, Suzuki, ele dentro do barco, chorando aos prantos, entregou a vida dele para Cristo. Já faz um monte de tempo, e hoje para mim é um dos ícones do evangelho nessa área de desbravar, quando se fala de equipes de saúde e visão mais ampla de reino de Deus. Mas o cara teve peito de dizer: vem na minha cola que eu sou um homem abençoado. E a igreja toda tinha que ter peito de dizer isso, todos nós tínhamos que ter essa coragem. Vem na cola que eu sou uma pessoa abençoada, pode vir sem medo de errar. Porque não vai olhar com esses olhos aqui. Como é que a gente vê isso aí na palavra? Como é que a gente vê tanto o perigo de se olhar com os olhos só
humanos aqui, não com tudo que Deus nos deu, a ponto de termos a mente de Cristo, e de nos enrolarmos com toda essa coisa aí trazida de pós-modernismo e pós-cristianismo. Eu queria dar uma vasculhada com vocês, vai ser rápida, porque hoje a gente tem ceia ainda, então eu vou tentar gastar uns 5 a 7 minutos nisso, e daí a gente termina. Mas eu quero chamar a atenção. Se vocês pegarem isso daqui, eu vou sair daqui extremamente feliz. Vai ser curto, mas vai ser rápido. Se você piscar, já era. Vai falar, pô, onde é que estava mesmo? Então vamos lá, dá uma abridinha comigo em 2 Coríntios 5,17. É o ambiente conhecido. Vamos sair do conhecido por talvez desconhecido. E vamos fazer uma rápida exegese do texto, do verso 14 até o verso 21 de 2 Coríntios 5. Tá bom? Aqui a proposta é de nova vida. Deus dando nova vida. Quando a gente se converte, a gente tem isso. A gente morreu para uma coisa e viveu para outra, é uma nova vida. Em Cristo, somos aquilo que estava morto, reviveu, somos novas criaturas. Olha lá, 5,17 de 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, o que é? É nova criatura. É uma coisa nova, é uma coisa moderna. Não tinha acontecido ainda. Ele passou do não ser para ser. A coisa é nova, é uma nova criatura, e não só ela é uma nova criatura, mas onde ela está inserida, tudo muda, que é a continuação do versículo. As coisas antigas já passaram, eis que, em algumas traduções, tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas na minha tradução, e ainda tem mais uma terceira que eu não memorizei, mas essas coisas se fizeram novas. Então na nova vida, tudo é novo. Tudo é novo. Eu lembro quando eu fui para o acampamento, me converti lá no acampamento Palavra da Vida. Fui para lá e armei uma confusão, briguei no primeiro dia, aqueles negócios todos. Mas eu comecei a ficar impressionado com aquele pessoal. Eu tentava dar cantada nas meninas, não funcionava. E eu achava lindo aquilo, porque era tudo meio irmãzinha, eu achava lindo, cara. Eu não conseguia viver aquele negócio, mas eu achava bonito. Aplaudia quem conseguia. E aí, jogar futebol, porque futebol é aquele negócio, né? O cara faz a falta, dá 3 facadas e fala, eu não, cara, é o jogo mais falso que existe do mundo. O basquete, 5 faltas, tu tá fora. Se tu empurra o cara, tu levanta a mão e diz que foi você. Quer dizer, sei lá, é uma cultura esquisita, né, do futebol, de dizer que mentir o tempo todo, dizer que não fez uma coisa que ele sabe que fez, né? Eu não, até chora e tal. Passa em câmera lenta, vê o cara tirando a faca, enfiando 4 vezes, e eu falando, né? Então, aí eu joguei futebol lá naqueles dias com a molecada, e era igual basquete, o cara fazia faltas assim, para parar jogo, não para machucar ninguém, levantava a mão e falei, rapaz, basquete ou futebol esse negócio aqui? E eu comecei a achar aqueles caras muito honestos, muito lindos, muito bonitos. Fiquei impressionado com o que eu vi. O jeito deles viverem me impressionou muito. E eu não lembro de nada, nem de ter estado nos cultos até quinta-feira. É uma parte minha que não foi vivificada ainda. Eu não lembro, segunda, terça, quarta e quinta, com certeza eu estava dentro dos cultos, porque era obrigado, mas eu não lembro nem de ter estado dentro desses cultos. Não sei o que se falou, não sei nada. Mas quinta-noite eu criei. Eu entreguei minha vida, eu rasguei meu coração diante de Deus. Eu falei o nó cego que eu era. E quão santo eu percebia que ele era. E como eu estava errado o tempo inteiro, ele certo o tempo inteiro. Como eu tinha achado que eu tinha abandonado, que Deus tinha me abandonado, quando de fato a distância se dava, porque eu tinha abandonado. Como eu culpei das minhas incoerências. Eu confessei, botei a boca no pó, chorei e criei de todo o coração que ele podia fazer o que ele dizia na palavra que ia fazer. Eu não sei se ele queria. E eu orei assim mesmo, Deus, eu não sei se o Senhor quer me salvar, porque se eu fosse o Senhor, eu não ia salvar um cara que nem eu nunca. Mas se o Senhor quiser, eu quero muito. E Ele queria. E eu nasci um novo cara, eu não só nasci, eu acordei um novo cara, e eu sabia disso, eu acordei assim, aquela passarinhada toda, né? Eu estava calmo, né? Depois eu vim saber que era a paz de Cristo, que ultrapassa dele. Eu não sabia nada disso, né? Eu só sabia que eu estava calmo. Os passarinhos sempre estavam lá, eu nunca tinha ouvido. Eu decidi ouvir. Calmão. Aí levantei, desci devagar, né? As coisas do refeitório. Tudo foi diferente. Joguei vôlei, em vez de ficar cobiçando as meninas lá, joguei vôlei, livre para jogar vôlei, sabe? Em vez de ficar preso nesse negócio de tem que ver as meninas aqui. E sabe, tu nem vê a menina inteira, vê umas partes só, né?
E eu achava horrível aquilo, ridículo aquilo, mas eu não conseguia. Aí eu estava livre para jogar vôlei. Aí pedi uma Bíblia, cara. Eu falei, nossa, esse negócio funciona, né? O negócio funciona. Pedi uma Bíblia para alguém, me emprestaram uma Bíblia. Eu mirei no meio, errei, acertei em Daniel. Comecei a ler Daniel, falei, cara, o caba macho pra caramba. Ó, rei, se quiser matar, mata, mas fica sabendo antes. E legal, né? Não é? Porque a gente tem aquele perfil, né? De que é o crente? É um banana que todo mundo bate. Não, cara firme, não. Você pode matar, cara, mas vai escutar antes uma gracinha aqui. E falou com coragem, com autoridade, com ousadia. Achei o cara macho pra caramba. Continuei lendo Sadraque, Mesaque, Abednego. Falei, quer tá lá. Né? Eu sei que eu me apaixonei por aquele negócio. Fui me apaixonando por Cristo rapidamente. Eu lembro que na manhã daquele primeiro dia, eles separaram os grupos. E um dos grupos era para ser missionário. Eu fui para aquele. Afinal, eu já era convertido há umas 11 horas. Fui para aquele grupo lá. Era o Raj. Quem lembra do Raj aí? Tinha uma visão para mundo judeu, coisa assim. E ele estava dizendo, naqueles dias, matavam à toa, né? Não precisava nem ser muito crente, já morria. Era o tempo da cortina de ferro, tudo mais, tal. E ele falou de tudo aquilo. E eu falei, mas morrer porque morreu por mim não é grande coisa. Não acho nem um ato muito grande. Eu acho que é uma obrigação. E aí, no culto, um cara pregou lá, e eles disseram, e que tal se entrasse alguém aqui? Eu pensei aqui, se entrar os caras tudo de metralhador aqui e falar, quem ama Deus de todo o coração, você primeiro a levantar. Eu vou falar, pode matar, cara, mas vai escutar primeiro. Vou fazer igualzinho Daniel. E vou falar tudo que eu sei. Não era nada, né? Mas era o suficiente. Mas era suficiente para ver que havia uma transformação de vida. Que tudo era novo. Cara, tudo era novo. Tudo era novo. Eu enxergava tudo diferente. Absolutamente tudo. Perspectiva de vida, os relacionamentos, tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo mudou. E eu achei aquilo tão lógico, tão poderoso, que eu falei, rapaz, eu vou voltar. Eu era líder de uma ganguezinha de motoqueiro na ponta da praia em Santos. Eu vou voltar, vou juntar a galera, vou pregar e vai todo mundo se converter. E aí, meu irmão, não tinha 18 anos ainda, então meu pai não deixava eu dirigir na estrada, se bem que eu tinha moto desde 15 anos de idade, mas não deixava eu dirigir na estrada, até porque minha irmã estava junto, não ia deixar a gente ficar na estrada só, eu e minha irmã. Aí meu irmão foi buscar, 3 anos mais velho, e muitas vezes eu tinha conversado com ele sobre a incoerência da vida, que eu faço coisas que eu não quero, ninguém pergunta, essa vida não é minha, eu vim para cá e ninguém perguntou se eu queria. Marcelo, tá a fim de ir? Vão ser tantos anos, tu vai passar por tal, decide aí. Decidi nada. Eu acordei aqui de repente, berrando ainda, chorando, saindo de dentro da mãe, sem nunca ter opinado se eu queria ou não fazer esse tipo de coisa. Meu passado não me pertence, meu presente não me pertence, que um monte de coisa que eu quero fazer não consigo, que eu não quero, eu sou obrigado. Mas tudo bem, eu vou trabalhar no futuro, vai ser do meu jeito, eu morro. Ninguém vai perguntar para mim se eu estou afim de morrer hoje, amanhã, depois de amanhã, como é que é? Vai negociar? Não tem negócio. Morreu, acabou, essa vida não me pertence. Fala, vai isso com meu irmão. E aí eu entendi que aqui não é vida, aqui é só um vestibular para a vida. A vida eterna vem a seguir. Aqui é um ambiente de você falar quero ou não quero, ter a oportunidade de entender a ponto de votar, de dizer, de crer ou não, ou de jogar no lixo, falar que não presta. E eu falei isso, a hora que meu irmão chegou eu comecei a falar isso, falei, ministrei para ele, ele não creu. E eu fiquei abismado, não só não creu, como enfiou a pata em mim. E o Marcão, olha o nominho do cara, Marcão, né? O cara tem, né, quase 1,90 m, era só músculo, e ele tinha acabado de ser ele estava entre os 10 homens mais rápidos do mundo, do planeta, em cima de uma bicicleta, para 200 metros. Nós éramos atletas, eu fui da seleção brasileira, campeão brasileiro 2 vezes, o Marcão também era da seleção brasileira de velocidade ou de resistência, e o cara era músculo puro, aquele quase 100 quilos de músculo. Quando eu comecei a falar de tudo do evangelho, falei que o problema era ele e não Deus, ele virou e deu, cala a boca, pá! Bem aqui. E aí aquele ódio, aquela ira que sempre subia, e ele me conhecia, ele botou aquele bração dele imenso aqui, que ele sabia que eu ia mandar a cabeça dele lá no para-brisa, né? Porque é o que eu faria de qualquer jeito, se a gente vai bater, morrer, não estou nem aí, cara, vai levar. E aí, quando ele me bateu, eu tinha certeza de que tudo era novo, absoluta, plena e convicta. Porque aquele ódio que sempre subia, não subiu. Não é que subiu e eu controlei. Não estava lá. E os crentes tinham dito que Deus ia morar no meu coração, que foi a única coisa que eu não tinha acreditado até então. Que eu falei, como é que pode alguém desse tamanho, lindo, morar num babaca que nem eu?
Só alguém com muito pouca sabedoria faria uma decisão dessa. Depois eu entendi tudo teologicamente, mas até ali eu achava um absurdo um santo viver dentro de um pecador. Eu achava que não cabia isso, nem ideologicamente, nem de jeito nenhum. Mas a hora que não subiu aquele ódio, eu pensei, ele está aqui, em algum lugar. E aí comecei a chorar. Também meu irmão nunca tinha me visto chorar emocionado. Foi a primeira de milhares de vezes. Eu só chorava de ódio. A única emoção que me fazia chorar era raiva, mais nada. Comecei a chorar emocionado, quebrantado. Eu falei, Marcão, te amo, cara. E não foi para dar tapinha com luva de pelica, não. Se ele me rasgasse em 10 pedaços, cada pedaço ia dizer a mesma coisa. Amava mesmo, tudo era novo. Tudo era novo. E aí eu cheguei numa casa velha. Usei a cama de sempre, o banheiro de outrora, liguei para a galera e juntei a ganguezinha de todos os dias. Fui para a escola que eu costumava ir, falei com os pais que sempre estiveram lá, usei o telefone que já tinha usado milhares de vezes, subi na motinha que estava lá, não há muito tempo, que todo ano a gente comprava uma, mas pelo menos alguns meses. Mas tudo era velho. Tudo é velho. Nós temos uma nova vida num ambiente velho. E como nós somos muito visuais, como nós somos de usar muito os 5 sentidos, a gente acredita mais neles do que na fé que Deus nos proporciona. Que é esse ambiente onde deveríamos viver. Na nova vida, essas coisas da fé que valem. O resto é ilusão. A vista não está vendo a realidade. A fé, sim. E eu passei um tempo perdido nisso, não entendendo muito bem isso daí. É isso que eu queria dizer para vocês. Dá uma olhada em valores dessa nova vida. Aqui no 17. Olha no verso 14. E os 7 minutos que eu falei já foram. Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todo, logo, na nova vida, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Na nova vida, nós não vivemos para nós, vivemos para Cristo, para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Só que a nossa vista não diz isso, a nossa vista diz, cara, eu tenho que ver o meu lado. Se eu não ver o meu lado, como é que vai? Se eu não me defender, quem vai me defender? Deus me defende. E eu tenho que andar na fé de que Ele faz. Porque senão não vou viver o cristianismo como o cristianismo é. Eu vou falar uma coisa, vou viver outra, e o povo vê o que eu estou vivendo, e daqui a pouco eu vou adaptar toda a ideologia para aquilo que eu vivo. E a gente vai vivendo eras mais profundas e profundas na escuridão, longe da luz de Cristo, e não percebemos. Igreja faz isso, igreja fez isso na Europa, já fez, consumado, está fazendo isso na América Latina. Acredita, não é um fenômeno para amanhã, é um fenômeno de hoje. Já existe pós-cristianismo no Brasil. E dá até medo de falar isso. Mas já existe. Gente que se divorciou da essência do Evangelho e vive o não Evangelho. E mostra o não Evangelho. E daqui a pouco vai estar um monte de gente no não Evangelho. Dizendo que é, mas não é. A morte da essência, a morte do todo. É isso que a Bíblia diz. E a nossa cultura diz que não. Que se você produzir o efeito, meu amigo, tá legal. É isso que o pós-modernismo fala. Mas olha só, então nessa nova vida eu não vivo mais para mim. Esse é o primeiro valor. Não vivo mais para mim, mas por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Eu vivo por Cristo, não tem vida. Ponto. Tá? Isso aí já, se a gente parasse por aqui, você já ia ter que reformular um monte de coisa na sua vida e eu também. Mas vamos no 18. Quando ele começa a falar dessa nova vida, lembra? No 17, tudo se fez novo. Vamos ver algumas coisas que se fizeram novas. Primeira, ora, tudo provém de Deus. Na nova vida, as coisas não provêm de nós, provém de Deus. Então o meu sustento, o meu salário não provém de mim, provém de Deus. O meu emprego, a minha escola, o que eu almejo fazer não vem de mim, vem de Deus. Eu coloco os meus planos diante de Deus, descanso nele, ele faz acontecer. As coisas vêm de Deus, saem da mão de Deus. Na nova vida é assim que acontece, meus amados. Pós-modernismo, cristão pós-moderno não acredita nisso. Eu tenho que fazer acontecer, meu amigo, está na minha mão. Eu oro a Deus, que nem eu, infelizmente, ouvi gente dizer, se Deus quiser, acontece. Se não quiser, vamos fazer mesmo assim, porque esse pessoal está precisando. Eu não quero isso. Se Deus não quiser, eu não quero fazer, não quero produzir um efeito que não seja de Deus, porque eu vou dizer de um Deus no não Deus,
Extremamente problemático isso, mas a gente já faz isso. Nessa nova vida, tudo provém de Deus. E vão vir duas coisinhas mais dessa nova vida, que nos reconciliou com Ele e tudo mais. A saber que Deus... Olha lá no 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, tudo nessa nova vida, tá? Que tudo se fez novo. Então não vivo para mim, Deus é o provedor de todas as coisas nessa nova vida, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação, você pode ver no verso 18b, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Então na nova vida nós temos o ministério, que a palavra é serviço, tá? Nós temos o serviço da reconciliação. Então você pensa assim, rapaz, eu sou escriturário, mas esse não é o meu serviço. Meu serviço é ser um agente da reconciliação. Por isso que Deus me colocou nesse escritório. Tem lógica. Por que Ele enviaria missionários de tempo integral para todos os lugares se eu já sou um missionário de tempo integral aqui dentro? Então Deus me colocou aqui. E eu não estou aqui para ganhar meu salário, porque o salário Deus que me dá, eu dou aqui para ser um agente da reconciliação. Tem gente que fala assim, não sei onde é o meu ministério, meu amado, onde você está. É o que a Bíblia diz. Eu sou ministro da reconciliação, onde eu vou, por isso que Deus nos coloca estrategicamente em lugares diferentes. Fora ambientes, assim, de comunidade de adoração, como essa aqui, onde há grandes empresários, eu já fiz esse teste um monte de vezes, não vou fazer hoje. As pessoas estão super espalhadas na cidade. É uma estratégia divina. Quando tem grandes empresários, tem um monte de cara trabalhando para aquela pessoa. Né? Mas fora disso, eu já cansei de fazer isso daí. Perguntar quem trabalha onde. Quase ninguém trabalha onde o outro trabalha. Estratégia de Deus, colocar cada um no lado como ministro da reconciliação. Você não está lá para ganhar o teu dinheiro. O dinheiro vem de quebra. Você está lá para ser um agente da reconciliação. E você tem a palavra da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Ele te dá uma tarefa e a ferramenta para cumprir a tarefa junto. Ele não só te chamou para ser ministro de algo que você não sabe ser. No processo Ele te ensina, te capacita e te dá autoridade para fazê-lo. Você é um agente da reconciliação e você tem a palavra da reconciliação. Perguntinha. Quem, enquanto testemunhava de Deus, falava das coisas do reino, da beleza do Altíssimo, falou alguma coisa que, cara, isso não veio de mim, que nem tinha pensado muito bem, não tinha elaborado. E saiu tão direitinho, tão certinho, que tu até tentou repetir para frente, mas não conseguiu, né? Porque basta a cada dia o seu mal e basta a cada dia a sua graça. A graça se renova mais do que o mal do dia a dia. Então, você tem uma graça especial hoje, a mesma graça vai ser especial amanhã. Não é especial só hoje. Mas quantas vezes aconteceu da gente estar falando e falar palavra de sabedoria que a gente não vem, a gente não sabia aquilo lá. Você falou coisas que vão acima do seu conhecimento e coube com uma luva para a situação. Quem já passou por isso, pelo menos uma vez, pode levantar a mão, só para saber? Pode levantar, levanta mesmo. Olha, a gente tem 70% do grupo aqui com a mão levantada. Pessoal, isso é a palavra da reconciliação. Deus dá, na hora certa. Eu já comecei a falar do evangelho para a gente de um jeito tão sem pé nem cabeça, que eu falei, o que eu estou falando? Daqui a pouco a pessoa chorando que era aquilo que ela precisava. Quem já não passou por essa situação? Mas nós somos enganados. Meu irmão, um cara super crente. Depois de tudo aquilo, se converteu, tal, ficou 10 vezes mais crente que eu. Tem um coração maravilhoso, é o cara que pega mendigo na rua, leva para dentro da casa dele, trata o cara, dá emprego, capacita e tal, e depois põe para viver a vida. Um monte de gente, ele faz isso, é hobby dele. Ele nem percebe que ele faz, de tão natural que seja. Tem um coração de ouro. É bom ser grande daquele jeito para conseguir pegar os caras no colo, levar para casa. Aí, no aniversário de 50 anos dele, há uns 4 ou 5 anos por aí, a minha irmã fez uma coisa especial. No meu não, né? Devia ter feito. E aí o Marcão, ele é todo assim, coração, tal. A última perguntinha, Marcão, onde é que você queria estar hoje? Aí ele começou a chorar e não conseguia parar mais. A família inteira em volta, alguns amigos, chorou. Quando ele conseguiu falar, ele falou assim, eu queria estar no ministério. Olha o engano. Aí eu abracei ele e falei, tu tá, cara?
Você tem estado no ministério desde quando você se converteu. Todos esses empresários da Baixada Santista, não teve um que não ouviu do Evangelho. É um pessoal inacessível para mim, milionários. Ninguém toca esses caras. É classe AA. O cara constrói um prédio de 75 milhões de reais com o dinheiro que ele tem no bolso. Ele lida com esses caras todos os dias. Esses caras choram na frente dele. Porque ele fala de uma coisa que eles sabem que existe, mas não tem peito de experimentar. Ele acessa esse grupo, ministra esse povo. E tantos outros. Um dia desses mesmo, eu estava lá, eles batizam na igreja deles lá, e o camarada que discipula, que leva a Cristo e discipula, ele fica do lado do pastor e batizam junto. Eu acho bonito isso. E aí ele estava do lado do cara e o cara compartilhando lá em lágrimas. Então, rapaz, o Marcão, aquele empresário bem sucedido e tal, final sexta-feira eu cansado, fechando meu bar, o Marcão para com um carro da empresa e sai com sabão em pó, soda cáustica, vassoura, um monte de coisa de dentro para me ajudar a lavar meu bar. Eu falei, não, Marcão, pô, nem encosta nisso, cara. Ele falou, não, se tu quiser eu limpo sozinho. Comecei. E começou a lavar o meu bar, daqui a pouco minha esposa chegou de dentro e falou, o que é isso? Eu falei, cara, o cara veio para ajudar a gente, mas ele? Aí o cara limpando, tal, e o cara em lágrimas na piscina sendo batizado ali, o Marcão do lado dele, chorando também. Quer dizer, um cara que sabe falar para o empresário, fala para o cara simples aqui também e acha que não está no ministério. Olha que mentira, que roubo. Como é que a gente retrabalha isso para entender a palavra de Deus? Nessa nova vida, todos nós somos ministros. Onde somos, meus amados? Não precisa de uma designação humana, oficial, de imposição de mãos em cima dessa plataforma para se conhecer e entender como enviado. Basta ler a palavra de Deus. Aonde você está e para onde você foi enviado. Seja um ministro lá, cheio do Espírito Santo. Lindo, linda, uma pessoa que vive o que prega, ou mais ainda, que prega o que pretende viver. Uma vez conversando com um camarada, eu falei isso com ele, ele falou, Márcio, vou ter que mudar de empresa. Por quê? Porque se eu começar a pregar o evangelho, o pessoal vai rir de mim, vão falar, eu sei quem tu é, cara. Eu falei, então pede para mudar, vem cá. A gente estava comendo, sei como é missionário, né? É sempre o outro que paga. Aí ele tinha acabado de pagar o almoço, eu falei, vem cá que eu vou orar por você. Mas aqui por que não? Né? Deus fala para em qualquer lugar levantar a mão santa. Abaixei, botei a mão em cima da cabeça dele, orei ali dentro do refeitório e falei, Deus, dá um emprego para esse cara aqui, onde ele possa ser luz, porque lá o pessoal acha que ele não é. E ele está achando que é super anti-estratégico continuar lá. Então, se essa for a tua vontade, menos de 2 meses fechou a filial dali, ele foi transferido para outro estado. Pede. Se você fez muita bobagem, se humilha hoje, bota a boca no pó e fala, Deus, eu sou um desses, que comecei a praticar um cristianismo não cristão, e logo vou trazer ideologia para dentro do meu comportamento. Não quero ser agente de transformação para o mal, não quero ser alguém que deteriora a essência do evangelho com a prática, não quero ser acusado disso, no último dia dizer, não computar quantos eu aproximei, mas quantos eu afastei de Cristo. Eu não quero essa dor para mim, de ouvir servo mau e preguiçoso, não quero. Bota a boca no pó e pede, nem que seja uma mudança estratégica dessa. Já havia acontecer, não estou dizendo que vai precisar acontecer, mas já havia acontecer. E a gente termina, e aí, missionária dose, né, cara? A gente fala beça. No 20, de sorte que somos, então, concluindo, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Dia desses eu estava dentro da embaixada da Índia. E dentro da embaixada da Índia é a lei indiana que manda. Era feriado no dia seguinte, acabou. Porque era uma festa na Índia, tal. Mas em São Paulo não tem problema, aqui dentro não é São Paulo, aqui dentro é Índia. Né? Dentro do consulado, aquele espaço. Tanto é que se alguém vem correndo pelo corredor, correr pelo corredor é interessante, né? A gente anda em corredor, devia sempre correr, né? Corredor não é andador. O cara vem correndo pelo corredor e o policial atrás, ele é indiano, e entra ali, o policial não pode mais encostar a mão nele, porque ali dentro é Índia. Não, cara, aqui não, aqui vamos conversar primeiro que o cara está dentro da Índia. Fica na Avenida Paulista? Fica, mas ali é Índia. Meus amados, somos embaixadores de Cristo. Onde nós estamos é reino de Deus.
E Deus mora com a gente, no nosso coração, resolveu fazer isso. Onde o rei está, ali é reino, principalmente o nosso. A gente já plantou igreja dentro de centro de Candomblé, no sul da Bahia. Não tinha nenhum lugar grande o suficiente para começar a escolinha. Começamos dentro do centro de Candomblé. Ali o povo creu, se converteu. Seu Zoel, pai de santo, se converteu ali. Quando a gente entrava ali, o pessoal falava, é ambiente de diabo. Diabo coisa nenhuma, é de Deus. Ele que fez, o sem vergonha usurpa. O diabo não criou um metro aqui. Quando a gente está lá, o rei está junto, ali é reino. E para onde o diabo ia, esfregar seu chifre, seu rabo, não quero nem saber, numa visão meio dantesca da coisa. A questão é que ali era reino, ali o povo cria, se convertia dentro do centro de Candomblé de Francisca Lopes, que a gente deu um apelidinho lá para a comunidade, de Quilombo. Sul da Bahia. E assim hoje a igreja não é mais lá, porque eles mesmos decidiram fazer um lugar mais arejado e tal. Mas acabou aquele negócio lá para a glória de Deus. Meus amados, acredite, onde você pisa, o rei vai junto, onde o rei está, ali é reino. Se você é embaixador, onde você pisa é reino de Deus. E não tem trevas que mude isso. Não existe, não há poder, autoridade nenhuma que possa mudar isso. Creia nisso. Isso é princípio do reino de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Totalmente contra o que a nossa cultura vem dizendo. Absolutamente, radicalmente oposto aos vetores do pós-cristianismo. Isso aqui é para dentro e para baixo, profundo, crescendo em profundidade, intimidade com Deus. Mas é só assim que a gente vai sair dessa grande armadilha imposta sobre nós, culturalmente falando. Dá para se viver uma vida santa e nova, no meio de um velho mundo e turbulento, em nome de Jesus. Creiam nisso. Senhor, muito obrigado por esse povo lindão aqui. Deus, o kit farol aqui, que ideia boa. Eu já tive essa ideia tantas vezes, mas nunca coloquei em prática. Eles colocam em prática aqui. Salva essa molecada no farol, Senhor. Estenda tua mão de graça sobre eles, que nunca entendamos essa garotada como criminosos, mas como gente carente. Que nunca entendamos aqueles que nos ferem como malditos e amaldiçoados, mas ao contrário, gente necessitada que fere para se defender. Deus, nos ajuda a ter a mente de Cristo. Nos ajuda a perceber na nossa dor a necessidade do ofensor. Nos ajuda a viver um evangelho que aponte para o teu reino. Nos ajuda a salgar, iluminar. Aí contra essa sociedade já inserida no pós-modernismo, já batendo as portas do pós-cristianismo, nos ajuda a jamais nos contaminarmos, como Daniel e seus amigos jamais fizeram. No meio daquele ambiente perverso, souberam viver uma vida santa, quebrantada diante de ti. Tem um povo aqui querendo fazer isso, Deus. Nos unge, nos autoriza, nos ajuda a pensar essas coisas e vivê-las poderosamente, no nome daquele que nos salvou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Márcio. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que milagre é esse? E nós vamos, neste momento, celebrar o sacrifício de Jesus na cruz. Lembrar que aquele que não teve pecado, ele se fez pecado, passou por tudo aquilo, porque um dia, antes mesmo de você ser concebido, ele o amou, e por isso você foi salvo, foi reconciliado com Deus. Quem é que pode participar? Todo aquele que crê que Jesus Cristo, Deus, não teve pecado, mas ele passou pelo sacrifício na cruz por causa do nosso pecado. Você crê em Jesus Cristo? Celebre, participe. Venha aqui pelas laterais, para que haja uma agilidade maior. Vá pelas duas partes, dois caminhos aqui da mesa. Pegue os elementos e vamos celebrar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor.